O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque ao vivo, aqui nas nossas redes sociais, nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv, também nas demais redes sociais, no nosso site, bocnews.com. Reprise 5 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 Vivo, 11 Net Claro, 45 da ViPlay, no mesmo horário, 5 horas da tarde, Rádio Santos FM 92,5 MHz, mais uma opção para você acompanhar o Jornal em Foque no Daio ou no aplicativo da Rádio Santos FM. Hoje vamos falar muito sobre esportes, um campeão olímpico, conhece muito de esportes, teve também no COB, enfim, muitos assuntos relevantes vamos tratar no Jornal em Foque de hoje com o secretário de Esportes, Rogério Sampaio. Secretário, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Faz tempo, hein? Tem muitos assuntos para a gente falar. É verdade. Um prazer estar aqui com você, no seu programa e com todos os nossos acompanhantes aqui pela TV. Muito bem. Nossos ouvintes, telespectadores, internautas. Hoje é aquela plataforma multimídia que a gente tem aí nesse sentido. Trabalhos técnicos do Felipe Brandão também. Secretário, na última vez que o senhor esteve aqui, falando da questão da discussão sobre o plano municipal. O plano municipal já é uma realidade, está pelo menos na Câmara Municipal, entregue no mês passado. É claro, existe todo aquele trâmite que vai passar pelas comissões dentro do Legislativo. A audiência pública também será realizada, não sei se ainda já tem alguma data, mas enfim, o que significa o plano municipal de esportes para as pessoas entenderem dessa área que merece, obviamente, uma atenção tão especial? Bom, primeiro é importante a gente lembrar que o Plano Municipal de Esportes é uma das metas do prefeito Rogério Santos, desenvolvida ainda durante o período eleitoral na última campanha. Nós rapidamente conseguimos avançar dentro da Secretaria Municipal de Esportes, com apoio de representantes de outras secretarias. Desenvolvemos o plano que, assim que aprovado, tem validade por 10 anos. Então, entender que o plano nos dá a estratégia, ações, metas a serem desenvolvidas, pensar no desenvolvimento do esporte na nossa cidade a médio e longo prazo, isso tudo é o benefício que o plano vai trazer para o esporte da cidade. Ele foi entregue pelo prefeito Rogério Santos ao presidente da Câmara, Adilson Júnior. Entendemos que na Câmara Municipal deverá haver o devido debate com a sociedade. Eu entendo que o nosso plano é de altíssimo nível, mas lógico que sugestões, mudanças sempre são importantes também a partir do trabalho da Câmara Municipal. Eu acho que é importante que a gente consiga, ainda esse ano, ter, depois do devido debate na Câmara, a aprovação e a transformação do Plano Municipal de Esportes em lei, assim como ocorreu com o Plano Municipal de Educação. Então, eu entendo que é um grande benefício para o esporte de toda a cidade. E aí, pegando o gancho, quais tópicos, é claro, quando se transforma em lei, obviamente, passa a ter uma determinação muito clara do que pode e o que não pode. Quais são alguns tópicos que constam lá no projeto? Olha, né? É claro que isso vai ser discutido sim, com a Câmara, tudo, mas, enfim, a estrutura já está colocada em si diante de discussões que foram feitas também com atletas e outros profissionais segmentos. Tá? Nós temos 10 diretrizes no Plano Municipal de Esportes, desde do desporto de participação, o desporto de desenvolvimento, de alto rendimento, esporte para pessoas com deficiência, falamos de infraestrutura, enfim, são 10 diretrizes. Agora, vou ser sincero, de cabeça aqui eu não me lembro de todos, porque vai me escapar alguma. Sem problema. Mas são vários tópicos incluídos no plano municipal e ele envolve todo o processo de prática esportiva na nossa cidade. Só lembrar que Santos
continua sendo uma das cidades mais esportivas do Brasil. Tá lá, aquela estátua lá famosa na ponta da praia. E o esporte se fortalece a cada dia na cidade, né? Nós temos uma quantidade enorme de eventos, os atletas continuam se destacando em competições de alto rendimento, a prática do esporte continua sendo muito desenvolvida nas escolas públicas do município, dentro do programa Jornada Ampliada, enfim. Então o Plano Municipal de Esportes ele tem por objetivo criar ações e metas que atendam a toda essa necessidade do esporte da cidade. O senhor falou até a questão de alto rendimento, né? Sempre é uma discussão, a base e o alto rendimento. Que aí tem o AFUPS também, que obviamente tem um papel importante nesse aspecto. Como é que funciona? O que está, obviamente, Santos sempre foi destaque, né? Inclusive o governo do estado anunciou que Ribeirão Preto voltará a ser aí, obviamente, depois de acho que quase mais de 40 anos que Ribeirão Preto voltará a sediar os Jogos Abertos do Interior. E é claro, é sempre uma expectativa muito grande, tem ainda o regional, obviamente, mas o campeonato aberto do interior que acontecerá em dezembro, se não me engano, em Ribeirão Preto, que é um pouquinho quente, especialmente em dezembro. É quente, mas é sempre bom voltar a Ribeirão Preto. Exatamente, né? Lá aquilo de pinguim, enfim, não falta referências. Você que está falando. Então, como é que funciona essa relação, secretário, da base com, obviamente, do alto rendimento? Como é que funciona aqui em Santos nesse aspecto? Que já havia, e obviamente a cada novo secretário sempre tem algumas adaptações, algumas mudanças que acontecem. Como é que isso ocorre? Vamos lá. Entre a Secretaria Municipal de Esportes e a Fundação Pro Esportes, entre eu e o presidente da Fundação, Fred Monteiro, nós temos uma proximidade muito grande, uma sinergia muito grande no trabalho que nós estamos desenvolvendo. A Fundação Pro Esportes conta com um trabalho muito próximo das entidades esportivas, das associações, que fazem o processo de desenvolvimento e de destaque dos principais atletas. Logicamente que a Fundação Pro Esporte tem um olhar atento para apoiar, através do programa Adote um Atleta, um programa existente já desde 1984, 85, desde a época do prefeito Oswaldo Justo. Então a Fundação tem um olhar muito próximo a essas entidades, com o intuito de apoiar os atletas que mais se destacam. Esses atletas, muitos, defendem a cidade nesse evento que já um evento de 80 anos, enfim, mais de 80 anos, enfim, os Jogos Abertos do Interior. Esses atletas, após passarem por todo esse processo, acabam muito se destacando, chegam a representar o Brasil em eventos internacionais, alguns até em Olimpíada, e muitas vezes acabam também sendo contratados por cidades de fora de Santos, né? Alguns vão para o Pinheiros, outros para o Minas Tênis Clube. Enfim, eu acho que esse processo está muito bem definido na nossa cidade e ele vem sendo muito bem feito ao longo dos últimos anos. Importante lembrar que durante um dos períodos mais difíceis da nossa cidade, né, do Brasil, do mundo, que foi o período de pandemia, a Prefeitura Municipal de Santos, com o prefeito Rogério Santos, continuou apoiando os atletas no programa Adote um Atleta. Isso foi fundamental para que o esporte de alto rendimento ultrapassasse aquele período difícil. Você falou isso a respeito de empresas bancarem também, né, os atletas. Qual a sua opinião sobre isso, de outras cidades irem lá? Isso eu acho que isso é normal, é natural? Eu acho que isso é normal. A lei da oferta e procura. Isso, eu acho que é um processo normal do esporte de alto rendimento. É um processo normal também o atleta sempre buscar as melhores condições para se desenvolver, e em algumas modalidades a gente consegue fazer esse processo em Santos, em outras modalidades esse atleta vai para um clube, por exemplo, como o Esporte Clube Pinheiros. Enfim, eu acho normal, eu acho que o importante é a gente ter o olhar em relação ao processo de desenvolvimento nos atletas na nossa cidade e na nossa região. E isso continua sendo muito bem feito. Isso é muito bom aí nesse aspecto. E até pegando novamente essa questão de patrocínio. Santos tivemos já times de vôlei, né, times de futebol de salão, parceria com o Santos Futebol Clube, né, a gente tem a Arena Santos, que é um grande modelo aí nesse aspecto, né, nesse sentido, basquete, enfim, outras modalidades, especialmente coletivas. Já tivemos também a ginástica olímpica também, né. Como é que é essa relação com a iniciativa privada? De Santos, muitas vezes você vê campeonatos, né? Jaraguá do Sul, né? De vários torneios, e Santos, com toda a potencialidade, não tem. Você quer falar alguma coisa? Acho que tem um furo aí. Não, em relação à Arena Santos, nós estamos trabalhando muito firme, muito fortemente para recuperar a arena, para poder
para que possamos receber eventos de alto nível que necessitem ser feitos dentro de ginásios, né? Receber equipes de alto rendimento, principalmente de modalidades coletivas, e eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir essa recuperação dentro desses 4 anos. Precisamos desenvolver um modelo de gestão para a Arena, né, para que o custo de manutenção da Arena, de funcionamento, não recaia sobre o poder público, e é nesse sentido... Name rights seria possível? É uma das possibilidades, de você viabilizar o funcionamento da Arena. O que eu posso falar é que eu acredito muito no potencial dela, na capacidade de trazermos essas grandes equipes para jogar na nossa cidade, para que a gente possa também ter o prazer de acompanhar os grandes clubes, as grandes equipes, os grandes atletas aqui na nossa cidade. Então, eu acredito que isso possa ser feito dentro desses 4 anos de mandato do prefeito Rogério Santos. E em relação ao apoio das empresas, nós temos hoje uma lei municipal de incentivo ao esporte, que é o Promify, que através dessa lei, diversos projetos são desenvolvidos, projetos de desenvolvimento esportivo e projetos também de organização de eventos. A área de eventos esportivos na nossa cidade, mesmo com a Arena no momento não nos atendendo, ela é uma área muito aquecida. Eu falo que eu converso muito com o Thiago Papa, que é o secretário de Turismo, e nós entendemos que nós temos um turismo esportivo, né, uma agenda turística esportiva muito forte na região. Né? Só para você ter uma ideia, semana passada houve um torneio de basquete de veteranos no Clube Internacional de Regatas, com atletas de 6 países, 500 atletas participando. Essa semana nós temos o Troféu Brasil de Patinação Artística. Também lá no Inter. Exatamente, são 500 atletas do Brasil inteiro. Então, de alguma forma, esses atletas, acompanhados dos seus treinadores, muitas vezes dos familiares que vêm torcer pelo filho, pelo marido, pelo namorado, enfim, ocupam o lugar no hotel, consomem no restaurante, na padaria, abastecem o carro no posto de gasolina. Isso aquece a economia, gera emprego. E para você entender a dimensão disso, Fernando, em 2024, Santos recebeu 442 eventos esportivos. Então imagina o quanto isso ao longo do ano contribui com a economia da nossa cidade. Entendo que esse calendário turístico esportivo ao longo dos próximos anos vai se fortalecer. A gente tem recebido visita de várias empresas que querem organizar eventos e cada vez estão trazendo eventos de mais alto nível para a nossa cidade, e eu acho que essa é uma agenda extremamente positiva. Até pegando esse gancho, secretário, o senhor falou 442, numa média mais do que um por dia. Eles ocorrem geralmente final de semana, né? Exatamente. Em que há uma concentração, porque você, obviamente, no feriado, especialmente em feriados, especialmente na temporada, a questão da rede hoteleira já começa a complicar, especialmente na baixa temporada, o que faz movimentar toda a rede hoteleira nesse sentido. Aí entra o outro desafio. O senhor está vendo muitas demandas que estão vindo para procurar aí a parte da secretaria. Quais são as maiores necessidades, né, que o senhor está já vislumbrando, né, que há uma necessidade que o município tenha, ou via iniciativa privada, que às vezes há oportunidades também para iniciativa privada, para poder receber esses grandes eventos, até internacionais, porque não, sul-americanos? Eu acho que o maior desafio é desenvolver ações que nos permitam receber esses eventos e trazer o mínimo transtorno para a população. A população de Santos ela é apaixonada por esporte, ela entende que a prática esportiva é um investimento na sua qualidade de vida, na sua saúde, no seu bem-estar. Basta a gente olhar a faixa de areia da praia, ou de manhã bem cedo, ou no final do dia. Esse espaço se transformou numa academia ao ar livre, com muita gente fazendo atividade física. Essa mesma situação ocorre na Zona Noroeste, principalmente ali no Jardim Botânico, onde de manhã e no final do dia você tem já as assessorias esportivas ocupando lá o espaço, muita gente fazendo atividade física. Então a população sabe da importância da atividade física, mas lógico que a gente procura organizar os eventos, principalmente aos finais de semana, trazendo o menor transtorno para a população. E aí é uma situação que todo mundo ganha. Claro. Ganha a economia, ganha a população, ganha as pessoas que vêm aqui participar desses eventos.
se apaixonam pela cidade e muitas vezes retornam depois, independente do evento, para passar um final de semana ou um período aqui com a sua família. Sem dúvida, e importantíssimo. Até pegando, não sei se existem dados, tanto da Secretaria de Turismo, de Esportes, mas assim, porque, por exemplo, a gente está falando, pegando o exemplo do turismo de passageiros, que teve um evento recente também, né, falando justamente que é o ticket médio do turista que embarca, algo em torno, em Santos especificamente, algo em torno de R$1.000, arredondando R$1.000. Existe algum ticket médio nesse sentido para a gente ter, até para poder falar, olha, como é importante o esporte, justamente para calar a boca daqueles que criticam então, tanto. Essa é uma conversa que eu tenho com o secretário Thiago Papa, que a gente precisa avançar em alguns estudos e regramentos que nos possibilitem dimensionar o quanto isso aquece a economia, interfere no nosso dia a dia de maneira positiva. Claro. Então esse é um processo que nós vamos desenvolver aí ao longo dos próximos meses. É importante esse levantamento até para poder atrair patrocinadores, né? Atrair outras, ou às vezes filões que estão um pouco esquecidos aí nesse sentido. Hoje, antigamente, né, secretário? Antigamente Santos tinha um grave problema de leitos hospitalares. Leitos turísticos, leitos hospitalares. De hotel. De hotel, né? Leito hospitalar é grave, isso daí, a gente sabe como é complicado, mas leitos de hotéis era muito complexo daí. Veio o pré-sal, houve aquele boom, né? Alguns hotéis sentiram, né? Mas hoje a gente tem uma capacidade aí, mais de 5.000 leitos aí que atende muito bem, além de outras alternativas que hoje existem. Mas é claro, é importante a gente talvez ter esses números, que aí você tem elementos aí para poder dialogar e falar assim, está chegando nesse nível, até para atrair empresas, enfim, outros aspectos nesse sentido, que eu acho que vale muito a pena, porque, por exemplo, e ainda, né, eu sei que não é diretamente da sua área, mas acaba sendo quando o fechamento da orla da praia também, né, acaba de certa forma movimentando muito, né, e mostrando também, especialmente acabando aquele conflito entre corredores na ciclovia, né, que havia esse conflito. Aos domingos a gente tem o fechamento ali da Avenida da Praia, né? Vem para a praia, vem para a orla. Vem para a orla, Mas é um movimento que eu falo até o vem para a rua, né? Porque a gente tem um grande número de crianças, de jovens, que você precisa criar o incentivo de sair de casa, sair de frente da tela do computador ou da tela do smartphone e vir para uma atividade ao ar livre, de relacionamento com outras pessoas, de prática de atividade física. Eu acho que esse é um movimento mundial e Santos adere a esse movimento quando cria esse hábito de pelo menos uma vez por semana, aos domingos, criar um incentivo para as pessoas saírem de casa. Termina agora, Inicialmente termina agora no mês de setembro, mas até o final do mês. Até o final do mês está garantido esse movimento. Do mês, porque aí começa já também movimentação, daqui a pouco turistas, enfim, já começa a complicar um pouco mais nesse sentido. Secretário, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já para o segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foque.
Olá, estamos de volta no Jornal em Foco de hoje, falando muito sobre esportes, com o secretário de esportes, campeão olímpico, Rogério Sampaio, que está aqui participando e falando assuntos importantes para você que curte ou não curte esporte, mas tem interesse, afinal, esporte é saúde, esporte é vida. Vamos ver como vai ficar a previsão do tempo com o colega jornalista Celso Vernizzi, até porque o tempo também tem uma relação com o esporte muitas vezes. Previsão do tempo, Celso, seja bem-vindo. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Tempo instável no litoral com muita variação devido à passagem de frente fria bem distante em alto mar. O ar frio está lá retido no sul do país, ganhou força, vitaminou, como eu disse ontem, lá nos Andes e ficou estacionado sobre o sul, onde até geadas acontecem em alguns pontos do Rio Grande. A situação do tempo não muda em São Paulo. Notícia boa para quem quer a continuidade desse sol e clima seco, notícia ruim para quem precisa de chuva. E todos nós precisamos, na verdade, porque focos de incêndio são alimentados pelos ventos que vão ser fortes de vez em quando sobre o interior e com esse clima muito seco, baixa umidade, temperaturas lá em cima, é fácil a propagação dos focos de incêndio. Tomando muita água, em clima seco. No interior, 35 graus lá em cima, no norte e noroeste paulista. 33 na região central. Campinas e Sorocaba com 32, 33. E as temperaturas na capital dão uma pequena queda, 30 graus, ontem até 31 graus em alguns bairros da cidade. E no litoral, 26, 27 graus. Infiltração marítima determina nuvens para o litoral de vez em quando e esses ventos também trazem uma sensação de frio, principalmente no final da tarde e durante a noite, para a orla marítima paulista. No litoral, mais nuvens, portanto. Um abraço a todos. Celso Vernizzi, o homem do tempo, né? Filho do Narciso Vernizzi. Falando de esportes, é claro, falar de tempo também, enfim, tempo bom aí, boas notícias aí. Secretário, agora a gente vai falar um pouco, isso é indiscutivelmente, quando o senhor assumiu, né, especialmente durante a campanha ano passado, havia muita crítica em relação às praças esportivas, a situação das praças esportivas, né, uma série de questões. Isso durante a campanha, vereadores falando muito sobre esse assunto. O senhor já está aí há 9 meses à frente do... Chega a 9, o senhor entrou metade de janeiro, 8 meses, né? O senhor entrou em metade de janeiro. Como é que tem sido, por exemplo, o que tem sido feito, né? A gente percebe isso, posso falar, porque eu acompanho as sessões da Câmara Municipal e o tema esportes caiu muito em termos de críticas da Câmara Municipal, o que significa que o resultado está acontecendo, né? Então eu gostaria de saber o que está sendo feito aí, e a gente pode falar até por áreas esportivas, por praças esportivas. O senhor falou da Arena Santos, mas obviamente outros espaços também, especialmente o Rebouças, onde está a SEMES, por exemplo. Em relação à Câmara, eu procuro ter uma relação próxima com todos os vereadores. Sempre que me procuram, às vezes até com alguma crítica, eu entendo a crítica, sei da responsabilidade que é assumir a Secretaria de Esporte e o quanto isso influencia na vida das pessoas, né? Essa questão do esporte, da atividade física. Então tenho um olhar sempre muito atento a todas as demandas dos vereadores. Em relação à manutenção dos centros esportivos, nós temos dado um olhar especial. Então, por exemplo, no Centro Esportivo Rebouças, nós entregamos os aparelhos de ar-condicionado para a sala de musculação, estamos terminando a reforma do vestiário da piscina, deve ser entregue ainda esse mês, conseguimos entregar a manutenção do aquecimento da piscina, estamos fazendo o processo licitatório para a compra das bicicletas de spinning, deve ter início ainda esse mês a reforma de um espaço multiuso que é no primeiro andar do ginásio do Rebouças e que atende modalidade de judô, karatê, musculação e yoga, um grande número de pessoas. Esse espaço multiuso deve ser entregue até o final do ano. Continuam as obras das quadras de areia, que deve ser entregue até o final do ano. Tivemos um cronograma um pouco mais extenso dessa obra, já deveria ter sido entregue, mas até o final do ano acredito que já estará pronta. As 3 quadras cobertas que continuam no seu cronograma devem ser entregues até fevereiro, março, acredito muito. Em outros centros esportivos temos também um olhar muito atento. O aquecimento da piscina do Dali Coutinho vai ser entregue nos próximos 45 dias. Temos um
um processo da construção de uma quadra de basquete 3x3 e também a urbanização do entorno dessa quadra, uma emenda do deputado Paulo Alexandre, e esse está em processo licitatório. Demos início ao processo licitatório também para a troca do gramado sintético do campo de futebol que tem lá no Dali Coutinho. Ainda esse ano devemos entregar a academia de musculação também para o Centro Esportivo do Dali Coutinho. Não sei se estou esquecendo alguma coisa. Lá no M Nascimento nós também estamos com algumas ações para a recuperação dos elevadores, as goteiras que nós temos, né, na quadra coberta, para depois podermos fazer a manutenção do piso da quadra. Lá no Pagão, que é o campo de futebol da Zona Noroeste, nós também estamos desenvolvendo o projeto para a recuperação das arquibancadas. Ainda esse mês devemos entregar a sala de musculação lá no Parque Roberto Mário Santini. Ali está sendo montado um centro de alto rendimento para atletas de toda a cidade, mas principalmente do surf, skate, basquete 3x3, atletas de ciclismo também. Então, estamos procurando ter um olhar atento a toda a cidade e entendendo que nesse momento o maior desafio é exatamente recuperação e manutenção dos espaços públicos voltados para o esporte. Assim como a Arena Santos, a sua ideia também avança também nessas outras praças também, a ideia, se for levada adiante, é claro, essas outras praças também ter esse tipo de parceria, porque esse é o grande problema, o desafio do poder público, né? A gente sabe que queimou o ar-condicionado, queimou, enfim, isso a gente teve com a Audrey Cleis, a secretária de Educação, também você tem que ter uma agilidade, e essa agilidade que o poder público, diferente da iniciativa privada, tem por uma série de questões aí nesse sentido. E é um grande desafio, né? Porque você queima o chuveiro, queima a piscina. A gente muitas vezes tem invasão nos centros esportivos de pessoas que às vezes furtam, destroem, isso traz um custo que às vezes poderia estar sendo utilizado em outras questões. Né? Eu entendo que o custo de manutenção ele é necessário, mas muitas vezes ele pesa sobre o orçamento público. Então sempre que a gente puder buscar parcerias e soluções para diminuir essa pressão no orçamento, eu acho que é importante. Agora é importante a gente entender que as soluções nesse modelo de gestão, ele é diferente de centro para centro, de um centro esportivo para outro centro esportivo. Ele depende do local em que se encontra esse centro, da entrega e possibilidade que esse centro tem para a cidade. Por exemplo, a Arena Santos tem uma capacidade de receber grandes eventos. Então, ele tem uma característica diferente do centro esportivo do Dali Coutinho. O centro esportivo do Pagão é muito mais voltado para a prática do futebol. Então, a solução e a busca de soluções para esse centro é diferente do Dali Coutinho, que tem um perfil de atender mais a população com diversas modalidades. Eu acho que a gente tem que encontrar soluções diferentes para cada centro esportivo, mas essa tem que ser uma busca diária. Exatamente. E ela deve vir após a recuperação de alguns espaços públicos nesses centros. O centro de lutas, até porque também é a sua praia, muito a sua praia. Como é que estão? Porque, infelizmente, durante a pandemia, a gente teve uma depredação ali no cais Milton Teixeira ali, e a gente vê um avanço, né? Acho que ainda não foi entregue, mas está para ser entregue, já está, a fachada está recuperada, tem a Casa da Mulher ali do lado, tem a própria Arena Santos também, e tem o Centro de Lutas, que é ali, tudo naquela região ali também. Como é que tem sido aí as tratativas, as perspectivas aí para poder, né, aquela área, que é uma área que também tem que ter um pouco de cuidado, porque está na encosta do morro, ali já tivemos problemas em relação a isso daí também. Então, vamos entender que o recurso para a construção do Centro de Lutas é um recurso público federal, e ele tem o acompanhamento, a obra tem o acompanhamento da Caixa Econômica Federal. Então nós tivemos uma pequena mudança no projeto, e para fazer essa mudança foi necessário pedir autorização da Caixa Econômica Federal. Isso levou alguns meses, agora já saiu a autorização, só que a empresa responsável pela obra faliu. Então nós estamos agora no processo Parece de rescindir, a Praça José Bonifácio. Isso, de rescindir o contrato com essa empresa, contratar, se assim a segunda colocada ou a terceira colocada assumir, fazer a obra com os custos da primeira colocada. Esse é um processo um pouco longo, mas
necessário. A gente tem diversos prazos legais Sim. a serem atendidos, isso faz com que seja uma ação um pouco mais lenta, mas é uma obra que está caminhando. Quantos por cento a obra avançou ali? Eu não vou. Mas está bem? Não, avançou alguma coisa, mas eu não posso te precidir exatamente qual o percentual que já avançou. Mas esse é o grande problema. A empresa, isso acontece em todas as áreas. Então, é isso que eu falo da questão do poder público. O poder público, ele não tem a velocidade que nós gostaríamos, né? que a população, exatamente, que a população merece, que nós gostaríamos, mas nós temos que ter o cuidado de cumprir tudo aquilo que é determinado por lei, porque foi aprovado por vereadores, por deputados estaduais, deputados federais, sancionado por prefeitos, governadores, presidentes. Então a legislação precisa ser rigorosamente atendida. Exatamente. Tudo isso passa por recursos, secretário. E a gente sabe, está aí na Câmara, o secretário Adriano Leocádio faz as contas, puxa de cá, puxa de lá, as tarifas do Trump lá, quanto que vai impactar a cidade, agora ele recalculou a rota, Santos pode perder algo em torno de 40 milhões, mais ou menos, aí, em razão desse impacto que a gente vai ter, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Secretaria de Esportes é uma das que tem um dos menores valores orçamentários, né? A gente sabe. Isso graças muitas vezes a projetos como orçamento participativo, alguns projetos muito específicos, claro, valores menores, mas são contemplados. E muitas vezes na área de esportes acaba sendo a área mais contemplada. Como é que está? Foi a definição dos projetos do orçamento participativo, mas tem um orçamento maior. Qual é a previsão aí para o próximo ano? É claro, tratativas com o secretário, puxa daqui, todo mundo quer puxar um pouquinho. Vamos entender que o orçamento do esporte, ele tem que ser somado o orçamento da Secretaria Municipal de Esportes e da Fundação Pro Esporte de Santos. O secretário Adriano Leocádio tem tido uma relação muito boa comigo. Tudo aquilo que eu apresento a ele, dentro das possibilidades, ele tem procurado atender. Ele tem um olhar muito sensível em relação à necessidade de manutenção dos equipamentos esportivos da cidade. A gente tem procurado fazer reuniões rotineiras, exatamente com esse olhar atento, tanto da Secretaria de Finanças quanto da Secretaria de Esportes, em relação a essa necessidade. Eu entendo que o esporte ele é um tema importante no debate político da nossa cidade, do nosso país. As pessoas entendem a importância da prática esportiva e, lógico, a gente precisa sempre de mais recursos, né? O orçamento público, ele é sempre, por melhor que seja, ele é sempre apertado, ele é sempre difícil, porque as necessidades da população são muitas, né? E a gente vem procurando buscar emendas com deputados estaduais, federais, parcerias com o governo estadual, o governo federal, para atender as nossas demandas e assim também somar o recurso municipal, né? Mas a gente sempre precisa de mais recursos. Sempre precisa. Sempre existe algum demais. fundo municipal? Nós temos o FADESP, que é o Fundo de Amparo ao Desenvolvimento Esportivo, e esse recurso tem sido importante para que a gente possa esticar um pouco mais. Quanto mais ou menos? Nós tivemos esse ano R$500 mil para investir. E aí foi uma... Esse fundo vem da onde? Desculpe. Ele vem de pagamentos, por exemplo, taxas das barracas de praia, alguma taxa que é feita para algum evento esportivo, enfim. E nós temos esticado esse recurso, e aí foi uma determinação interna também, feita através de debate com os outros diretores e colaboradores da Secretaria Municipal de Esportes, que esse recurso seria utilizado exclusivamente para a manutenção dos nossos centros esportivos. E assim tem sido feito, né, a manutenção e atualização dos centros esportivos e dos equipamentos, e a gente entende que ao longo desses 4 anos esse recurso vai ser fundamental para atingir esse objetivo. Aí fica até uma sugestão, né? Já que o esporte, junto com o turismo, traz tantos recursos, né? Por que não, já que tem também no turismo, pegar um valor desse montante que os hotéis pagam também, quem sabe ser destinado também para o turismo. Tá aí uma sugestão aí, né? Só falando isso, sabendo... O turismo, assim como o esporte, também está sempre atrás de mais recursos para poder fazer mais. Mas fazer essa possibilidade, né? Mas a gente entende que fechar essa conta
de montar esse orçamento, ele é sempre uma briga difícil, né? E o secretário fica preocupado, porque com as taxas, inicialmente o secretário, quando esteve aqui, falou que a previsão inicial, quando houve o tarifaço, né, do tamanho que estava, 70 milhões de reais que Santos perderia ao longo dos próximos 12 meses, né, a partir, obviamente, dessa análise, que a partir de setembro já fica mais clara nesse aspecto, né? Mas, por exemplo, o caso do suco de laranja saiu, então... O estado de São Paulo, pelo que eu leio, é um dos estados mais impactados por esse tarifaço dos Estados Unidos, né? E o Porto de Santos, que é a porta de entrada e saída da maioria das mercadorias brasileiras, talvez seja uma das cidades mais impactadas no Brasil. Exatamente. Aí ele recalculou, a equipe dele, 35 a 40 milhões de reais. E aí é uma outra preocupação, que aí entra também a questão nesse sentido, é que a Câmara Municipal vai passar a ter, estou falando de emendas parlamentares, os vereadores a partir do próximo ano vão ter aí 4,1 milhões cada um para emendas parlamentares, né? É bom, né? Apesar do secretário com essa cabeça nesse sentido. Mas tem que saber, né? Só entender que 50% desse valor vai para a saúde. Os outros 50% pode ser investido em projetos na área de esporte, cultura, turismo e por aí vai. Exatamente. O esporte é uma das áreas que recebe o maior recurso dessas emendas. Então, né? Por isso que eu pergunto. E a gente tem trabalhado junto com os vereadores para cada vez termos projetos de mais alto nível, né? As entidades que recebem esse recurso, a gente procura ter uma proximidade para garantir isso. E muitas vezes os vereadores também destinam recurso para a secretaria para que a gente possa trabalhar também essa questão da manutenção de um centro esportivo, atualização de um equipamento. Esse ano, por exemplo, nós nos beneficiamos de um recurso parlamentar, né, de um vereador, que nos possibilitou recuperar a iluminação do ginásio Rebouças. Hoje não é o Maracanã, mas é uma iluminação perfeita e adequada para aquele ginásio. Então, isso mostra o quanto esse recurso pode agregar ao orçamento municipal. Isso é importante aí, porque eu volto a dizer, vai ter esses recursos aí adicionais, se bem empregados, serão, obviamente, um objetivo que permita. Eu quis só analisar, porque o secretário fica preocupado que vai ter um impacto aí de quase 30 milhões, porque em São Paulo um vereador tem direito a 5 milhões de reais, em Santos vai ter 4,1. Então essa questão desproporcional é nesse aspecto. Mas é claro, a área do esporte é uma das que esperamos que seja beneficiada, porque você tem mais recursos aí para projetos importantes nesse sentido. Você vê, eu falei da iluminação do ginásio do Centro Esportivo Rebouças. Rui, né? Isso, o vereador Rui de Rossi. Mas nós tivemos agora uma emenda que também ela não é total para a compra das bicicletas de spinning, que ocorre lá no Rebouças, mas parte do recurso para a compra dessas bicicletas vem de uma emenda parlamentar do atual secretário de infraestrutura, que é o Fabrício Cardoso. Então, ele era vereador ano passado, então as emendas foram definidas ano passado, uma parte desse valor vai atender a esse edital de compra dessas bicicletas de spinning. Então a gente procura ter uma proximidade com os vereadores e, nesse sentido, ir construindo juntos o avanço do esporte de Santos. Exatamente. Uma maneira aí também de ajudar, por exemplo, são 21 vereadores, se cada um destinar aí 5%, são 4 milhões e 200 mil reais. Né? 5% só das suas emendas parlamentares, se for perspectiva um pouco mais de 2 milhões, segundo o próprio secretário colocou, algo em torno desse montante aí, a gente tem aí um volume considerável aí nesse sentido. A gente olhem para o esporte, porque o esporte é saúde, esporte é vida, e esporte também é educação. O senhor tem feito um trabalho muito importante também com a secretária Audrey Cleis também, nessa área do esporte na escola, né? Porque é ali que surgem os grandes talentos, os grandes nomes. Eu acho que pelo menos no município, no estado já às vezes é um pouco mais complicado. Eu tenho procurado desde o primeiro dia ter uma proximidade com a secretária de Educação, a Audrey Cleis. Essa sinergia surgiu já desde as primeiras conversas, o entendimento dela é igual ao meu, que esporte e educação têm que caminhar juntos. Os centros esportivos, eles estão não abertos, eu digo que eles estão escancarados para as crianças e jovens da Secretaria de Educação para fazer as suas atividades físicas.
A Secretaria de Educação tem o programa Jornada Ampliada, né, que trabalha no contraturno escolar com atividades esportivas, atividades culturais. Ontem mesmo eu estive com a secretária Audrey lá no Parque Roberto Mário Santini, onde a gente tem um equipamento logo ao lado da pista de skate, e que está sendo construída uma academia de musculação, e lá vai ser um centro de treinamento de alto rendimento para atletas do skate, do surf, do basquete, como eu falei, do ciclismo. E lá também, em determinado horário, é utilizado pelas crianças da rede pública. E aí a gente foi lá fazer uma visita para acertar alguns detalhes de utilização, e aí de um lado, várias crianças fazendo aula de capoeira, em frente, alguns fazendo aula de skate, do outro lado, na areia também, algumas atividades esportivas. Então essa proximidade entre esporte e educação é fundamental para que a gente tenha uma população daqui a alguns anos mais saudável, que entenda a atividade esportiva como algo prazeroso e importante para o seu desenvolvimento. Disciplina, né? Exatamente. E além de tudo, o esporte ele é fundamental para o desenvolvimento de valores para a vida. Respeito ao próximo, você falou muito bem, disciplina, respeito aos professores, né? A resiliência, né? Enfim. Saber perder, né? Saber, parte, saber né, entender que as regras são importantes, né, para o convívio social, e que dentro dessas regras, às vezes a gente vai ganhar, às vezes a gente vai perder, né? E a gente precisa aprender a conviver com isso. Exatamente. Na vida é assim. Exatamente. Né? E aí, hoje em dia, infelizmente, né, secretário, às vezes muitos jovens não sabem, só querem ganhar, não sabem perder. E a vida é assim. E às vezes eu sempre falo que às vezes a gente se constrói, não sei se esse é o termo certo, mas eu digo que a gente se constrói muito mais na derrota do que na vitória. Se você souber tirar as lições da derrota, fazer a correção de rota, né? E buscar melhorar a partir de cada derrota, até na vitória a gente aprende, mas na derrota e você poderia ter feito. Ela pode te impulsionar muito mais. Quem está falando isso é um campeão olímpico, tá, gente? Então, só para entender como isso, para chegar a ser campeão olímpico, quantas derrotas foram, né? E aí, obviamente, foi crescendo para chegar no ápice de um atleta. Tive várias derrotas. Aquelas doídas. Algumas foram tão doídas que eu passei alguns dias fritando na cama à noite. Aquela que você não dorme, que a coisa não sai da cabeça. Aquele centésimo de segundo, se eu tivesse tomado mas a derrota, assim, ela te obriga a olhar para você e falar assim, aonde eu preciso melhorar, o que eu preciso corrigir. Por que eu não consegui um bom desempenho, né? Se eu achava que estava bem preparado. Então, quando você começa a ter esse olhar, essa derrota te impulsiona para ir um pouco mais longe. Exatamente. Tá aí uma lição aí para todos aí nesse sentido. Antes da gente ir para o próximo bloco, a gente falou do orçamento participativo, mas tem também a questão da escola náutica na Ponta da Praia e também no Caruara. Exatamente. Né? Como é que vai funcionar? Então, e aí eu adendo também, que é um questionamento, e a discussão de alguns vereadores, a questão lá dos pessoal que, né, de canoagem, né? Então, são dois temas. São dois temas. Nós estamos desenvolvendo já desde o começo do ano um projeto para ter uma escolinha de vela na Ponta da Praia e a escolinha de canoagem lá em Caruara. Esse projeto está chegando agora no final. Ao mesmo tempo, nós aprovamos um orçamento participativo, é um programa do município onde a população participa, escolhe os principais projetos que foram desenvolvidos pelas secretarias. A Secretaria de Esportes conseguiu eleger um projeto que tem por objetivo comprar equipamentos para a escola náutica do município. Então são barcos de canoagem, são caiaques, barcos de vela, remo. Esse equipamento é fundamental para esse projeto que está sendo montado. Para esse projeto nós já temos um patrocínio. Esse é só municipal ou tem parceria com o governo do estado? Não, só municipal. Não tem, porque o governo do estado tinha, não sei se ainda tem. Ele tinha o programa Navega São Paulo, mas esse programa acabou no governo estadual, exatamente. Mas nós, com o recurso do orçamento participativo, nós conseguimos comprar os equipamentos e com o projeto sendo desenvolvido, nós chegamos a um valor, temos um custeio dos profissionais e já temos o patrocinador, só precisamos finalizar o projeto e construir um edital onde as empresas possam se inscrever e aí a Melhor passa a patrocinar o projeto. Isso está caminhando bem. Em relação às canoas havaianas, nós temos um edital que deve ser
publicado ainda esse mês de setembro. Esse edital tem por objetivo regularizar o estacionamento das canoas num espaço determinado por um decreto do prefeito, que vem ali da rua Afonso Celso até a rua seguinte ao Clube de Regatas Saldanha da Gama. Ali é um espaço que, do lado do mar, em espaços pré-definidos, as pessoas poderão estacionar as canoas havaianas. Então vai ser feito um edital, as empresas que ganharem esses espaços poderão estacionar suas canoas. E quando eu cheguei, isso era um processo que já estava sendo desenvolvido e que estavam definidas 48 vagas de canoa. Nós seguramos um pouco o edital, fomos ao local, conseguimos ampliar para 76 canoas, né? Nenhuma delas fica impedindo a passagem da população, que às vezes gosta de usar ali a calçada para caminhar ou correr. Então organiza isso tudo, e a ideia é que até o final do ano, antes da temporada, esse espaço esteja totalmente pacificado. Vai precisar de alguma obra de adaptação? Não, sem obra. Dentro do espaço? Dentro do espaço pré-definido. Nós temos algumas baias ali em frente aos clubes da Ponta da Praia, e ali é possível estacionar essas canoas. Muito bem, aí está aí, notícia em primeira mão aqui, Jornal em Foque. Aqui o secretário dando notícia em primeira mão, especialmente para você, que nem a Vanessa aqui, adora também. Vanessa Faro, grande jornalista, muito obrigado pela presença, Vanessa. A gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já no último bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado, receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado o secretário de Esportes, campeão olímpico, Rogério Sampaio, aqui que está dando uma verdadeira explicação muito esclarecedora. Furos em primeira mão aqui, o Jornal em Foque, aqui você, né, canoa havaiana, gosta, sabe aí, novidades aí nesse sentido. E é claro, né, os vereadores também, que às vezes alguns colocam aí na pauta, aí na Câmara Municipal, tá em primeira mão aí nesse aspecto. Secretário, além de tudo isso daí, o senhor também é responsável pelas praias, né? Que aí a gente tem uma outra discussão, e essa discussão muitas vezes não passa, obviamente, pelo aspecto só do esporte, mas indiretamente afeta. A gente está tendo uma diminuição cada vez maior da faixa de areia, especialmente Canal 6, agora avançando o Canal 5, a gente teve impacto naquela área ali, ainda de obras que precisam ser feitas aí. Eu sei que não é da sua pasta, mas é claro, acaba de certa forma, em razão da ressaca que tivemos no final de julho, início de agosto inclusive, foi finalzinho de julho se eu não me engano, e a gente está vendo que infelizmente a faixa de areia está diminuindo, isso afeta as barracas, afeta também os espaços esportivos. E a gente tem, por outro lado, a autoridade portuária anunciando aí o início da dragagem. Alguns dizem que não vai afetar tanto, outros falam, olha, vai afetar. Existe um projeto, o próprio prefeito já esteve falando aqui, de ampliar as bags ali naquela região para poder minimizar os impactos nesse aspecto, mas é fato, estamos perdendo faixa de areia.
E aí você migra para o outro lado, que é em direção, especialmente ali a partir do Boqueirão, você migra uma concentração maior de faixa de areia. Isso é um processo natural que a gente tem especialistas falando sobre isso. Como lidar com isso daí, secretário? Porque você tem o pessoal das barracas, tem os ambulantes, tem o pessoal que pratica atividade esportiva, nessa mudança que não depende. Essa é uma das maiores preocupações que nós temos em relação ao compartilhamento do uso da faixa de areia da praia. Né, como você bem falou, nós temos as barracas de praia, os ambulantes, as assessorias esportivas tentando orientar a atividade física, e nós temos a pessoa que simplesmente quer levar o seu guarda-sol, a sua cadeira, uma toalha e pegar sol num dia bonito. Sim. Então, fazer o compartilhamento desse uso não é algo tão simples, mas nós temos procurado atuar nessa área já desde o começo do ano. Então nós fizemos já 2 rodadas de reunião com as entidades que têm barraca de praia, né? Estamos até colocando uma distância um pouco maior entre uma barraca e outra, exatamente por conta da atividade física, que também elas têm direito de desenvolver aos finais de semana. Isso tudo para diminuir o estresse. As entidades também, as assessorias esportivas que também realizam a sua atividade física, têm tido um olhar muito, como é que eu posso dizer, de muita atenção aos finais de semana, né? Entendendo que as atividades são mais ao longo da semana, então você consegue equilibrar o uso das barracas de praia e das assessorias esportivas. Os ambulantes também têm sentido essa questão da diminuição da faixa de areia. Tem que subir exatamente. Mas aí é algo que o meio ambiente tem mais respostas do que nós. O que nos cabe é tentar diminuir as tensões e fazer com que esse espaço da areia, que é extremamente para a cidade de Santos, muito importante para a esportiva, que a gente possa garantir uma boa utilização ao longo do ano. Mais ou menos nessa região, do canal 6 do até canal 4, quantas... do canal 4 para a ponta da praia, eu acho que é o espaço mais sensível e que houve uma diminuição da faixa de areia. E mais ou menos quantos ambulantes, barracas estão aí cadastrados? Os ambulantes, eles são fiscalizados pela Secretaria das Prefeituras Regionais. Ela tem menos um problema. Melhores números, Mas a gente tem uma atuação em conjunto na fiscalização. As barracas de praia do Canal 4 para lá tem um bom número, mas muitas delas a gente está tendo que realocar um pouco mais do Canal 4 em direção ali ao Parque Roberto Mário Santini. E vamos lembrar que, fora todo esse espaço das barracas de praia, nós temos também eventos esportivos que ocorrem aos finais de semana. E muitos ali naquela região da Aparecida que se concentra. Mas a gente tem procurado garantir ali em frente à Praça das Bandeiras como um local oficial para realização de eventos esportivos aos finais de semana, exatamente para não impactar o uso das barracas de praia, os ambulantes e as assessorias esportivas que já ocupam esses espaços normalmente ao longo do ano. Então a Praça das Bandeiras é o local que mais vai receber eventos na areia ao longo do ano. E também tem outro dado, tem a questão do Jundu também, que aí você não pode mexer também nessa área, especialmente no Gonzaga. Apesar que tem vereador que já falou que tem que tirar aquilo lá, e não pode. Aquilo ali Mas quando houve a última ressaca, que foi muito forte, houve um prejuízo aí com o Jundu, enfim, mas aí eu acho que é um tema muito mais ligado à Secretaria de Meio Ambiente. Não, eu estou falando que não pode ser usado esse espaço, né? Porque ali também tem que ter uma atenção. Especialmente no Gonzaga, que você tem uma concentração maior nesse aspecto, mas são desafios que fica difícil. E aí como é que funciona? A gente percebe, e é uma preocupação também, dessas... eu sei que o senhor, como atleta, enfim, mas existem às vezes alguns abusos por parte por exemplo, de pontos que já são colocados, inclusive às vezes com redes com nome das pessoas, né? O que pode e o que não pode, secretário? Olha, nós temos tido um olhar atento para essas redes de futebol, esportes, o beach tênis, o vôlei de praia. E, lógico, não pode colocar nenhuma faixa de exploração financeira. Ninguém é dono daquele espaço, o espaço tem que ser compartilhado. O governo
ele já deu início a um processo de revisão do Código de Posturas. Nós, da Secretaria de Esportes, já enviamos um documento com algumas sugestões. Quais seriam? Por exemplo, eu acho importante ter um cadastramento das entidades esportivas que atuam ao longo de toda a faixa de areia, saber quais são os dias e horários e locais onde elas estão atuando, quem são os profissionais que estão trabalhando nessas assessorias, se todos eles têm o CREF. Isso hoje não existe. Hoje nós não temos uma legislação. Se alguém ainda. quiser montar, pode fazer uma atividade física praticamente sim. Então a nossa ideia não é dificultar a utilização de ninguém, é simplesmente organizar a utilização, volto a dizer, para que a gente possa compartilhar o espaço da faixa de areia, tendo o menor estresse possível entre todos. Né? É um espaço de lazer, de hábitos saudáveis, então ter essa boa relação é fundamental. Então nós já passamos essas sugestões para a área específica da Prefeitura, para o gabinete do prefeito que está trabalhando na revisão do Código de Posturas. A gente espera que isso avance o mais rápido possível para que a gente possa contribuir também com esse espaço. É importante, até para esclarecimento também, porque às vezes você vê aquelas... então, em tese, esses locais podem ser usados por qualquer pessoa, né? Em tese, você não há uma obrigação, né? Em tese. Em tese. Esse é o grande desafio. Quando você não tem uma lei bem definida, você aí não corre pode risco de tudo, atrito. mas também você tem um pouco mais de chance de atrito. Mas a gente procura atuar para que não haja abuso, né? E para também, exatamente, para que você não tenha esse estresse todo na utilização do espaço. Exatamente. O esporte é lazer, não é alvo de pancadaria, como infelizmente a gente tem visto no futebol. Mas assim, independente da legislação, a gente tem acompanhado as assessorias muito de perto, né? Temos essa relação de atenção e as assessorias também se preocupam também em não cometer nenhum abuso. Toda vez que nós precisamos conversar com qualquer assessoria esportiva, tem sempre uma atenção, muita compreensão, e eles procuram nos atender nas nossas demandas também. Exatamente. Eu acho que a negociação, a conversa sempre é fundamental, o respeito principalmente, para espaço para todo mundo. Secretário, já estamos no finalzinho, aí eu gostaria de reservar aqui esse período final, que o senhor tem falado aí, eu gostaria de saber, é claro, dentro do calendário, a gente já está chegando, talvez, os períodos mais assim, com o esporte, que é a temperatura mais elevada, né, que a gente tem a primavera, vamos ter o verão, o que já tem aí algumas coisas, além, obviamente, já está no calendário, Troféu Brasil Triatlo, enfim, todos esses eventos, mas teremos novidades aí? O senhor falou assim, en passant, teremos alguma novidade assim, que o senhor possa falar, porque às vezes, né, são furos, né? É mal de jornalista, você está acostumado. Eu tive uma reunião ontem com vários colaboradores da Secretaria de Esportes, chefes dos centros esportivos, pedi para a gente ter um olhar muito atento a todas as questões do verão, né? Aparelhos de ventilador, aparelhos de ar-condicionado, aquilo que vai ser importante e que nós podemos receber críticas lá na frente no verão, então nós temos que ter um olhar atento já. Em relação a esse período, eu acho que nós temos tido um olhar para tentar receber alguns eventos que sejam importantes para a população, e eu espero que em breve a gente tenha algumas informações a passar a partir do momento que isso seja confirmado. A gente fica na expectativa aí, né, nesse aspecto. O emissário submarino está ligado à sua pasta, não? Está ligado à minha pasta. Está ligado à sua pasta também, né? Ali, como é que é? Porque ali, uma outra pergunta aqui, está muito bonito e tal. E o Museu do Surf, como é que está? Nós estamos trabalhando. Hoje eu tenho uma reunião à tarde na Secretaria de Obras exatamente para falar sobre o Museu do Surf. E ali é um ponto, a ideia é que ele funcione plenamente como um ponto de encontro dos surfistas, tendo lá uma área de exposições de equipamentos do surf, pranchas antigas, ter também um cafezinho, uma loja. Eu acho que ele pode ir até um pouquinho além disso aí, porque nós temos um grupo muito grande de corredores, de pedestres na cidade, e ali poderia ser o ponto de encontro não só dos surfistas, mas também dos praticantes de outras modalidades que utilizam a praia para fazer a sua atividade física. Já então, temos imagens, inclusive, aí, né? Ele está hoje num processo um pouco, né? Tiraram os aparelhos de ar-condicionado, porque ali você tem a maresia. Mas você vê, vai ter um evento agora
ali no Parque Roberto Mário Santini, de cabeça não Claro, lembro qualquer evento, mas vai ser utilizado o Museu do Surf ali como uma base da organização do evento. Em breve ele já vai estar entregue à população para plena utilização. Você acha que... Porque, obviamente, manutenção é custosa. Então, mas para o Museu Mesma do ideia Surf, do Arena Santos? o Museu do Surf, nós já temos uma empresa interessada em fazer a manutenção, mas lógico, tem que ser feito o devido processo legal, a oportunização para que todas as empresas possam participar, e aí aquele que tiver a melhor proposta, interessado, vai poder ocupar o espaço e atender aquele espaço como um ponto de encontro da comunidade do surf e da comunidade esportiva. Isso vale também, né, da Tomi Otaki também, que ali é um espaço importante ali que precisa... Tá para ser entregue também ali, né? Tá para ser entregue também nesse aspecto. Secretário Felipe Brandão já está desesperado, acabou o nosso tempo. Quero agradecer muito sua presença. Obrigado pelos esclarecimentos. Seja sempre bem-vindo aqui para falar aqui no Jornal em Foque. Eu aqui agradeço aqui a oportunidade, prazer voltar a falar com você. Sempre um prazer. E falar sobre tanta coisa do esporte que a gente vem atuando, trabalhando e que eu espero que dê frutos aí muito brevemente. Muito bem. Secretário, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação. E eu gostaria de agradecer também a sua presença, a participação, que você que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais pode assistir ao programa ao vivo, como a gente falou, a qualquer momento, se você tiver canal no YouTube, entrevista com o secretário, campeão olímpico Rogério Sampaio. Lembrando, reprise 5 horas da tarde na TV com Santos, canal 8, Vivo 11 Net Claro, 45 da VIP Way, no mesmo horário, Rádio Santos FM 92,5 MHz. Então todos um ótimo dia e até amanhã em mais um Jornal em Foque. Tchau, tchau. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.